Bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E neste mês de setembro temos uma comemoração pra lá de especial. Estamos celebrando 8 anos de história na UniTV-SC. E ao longo dessa trajetória, mais de 350 entrevistas foram realizadas com escritores, leitores, educadores e profissionais que veem na literatura uma poderosa ferramenta de educação e transformação. E para marcar essa data, vamos revisitar momentos inesquecíveis e entrevistas que deixaram sua marca em nosso programa. Preparem-se para uma viagem ao longo desses anos de conversa e reflexão sobre o fascinante mundo da literatura. E no programa de hoje, nós vamos revisitar 3 conversas inesquecíveis com meus queridos confrades e confreiras da Academia Tubaronense de Letras, a ACATU. No primeiro bloco, relembraremos momentos memoráveis da entrevista com o escritor centenário Lindomar Tournier. E no segundo bloco, voltamos com uma conversa deliciosa com a escritora Lélia Pereira Nunes, membro honorário da ACATU e atual presidente da Academia Tubaronense de Letras. E por fim, no terceiro bloco, teremos a oportunidade de revisitar a deliciosa entrevista com minhas queridas confreiras Maria Filomena Souza Espíndola, nossa querida Mariazinha, e minha eterna prof, Jussara Bittencourt de Sá. Fiquem conosco e aproveitem essa viagem pela memória do Bate-Papo Literário. Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje é natural de Lauro Miller, mas mora em Tubarão há 63 anos. Ele tem 95 anos de idade e é um grande incentivador das letras na nossa cidade. Com 12 livros escritos, ele é membro fundador da Academia Tubaronense de Letras, a ACATU, e se considera um autodidata, tanto em relação à escrita quanto à pintura, suas duas paixões. Estou falando do farmacêutico e escritor Lindomar Cardoso Tournier. Tudo bom, seu Lindomar? Como é que vai o senhor? Bem, pela idade que eu tenho. Muito bem. A cabeça está muito boa, só o corpo está meio estragado. Não, mas está ótimo. Muito bem. Dá para ir levando. Enquanto eu puder dirigir, eu não tenho dificuldade. O senhor dirige, seu Lindomar? Dirijo, vou em todo lugar que eu preciso. Que maravilha! Seu Lindomar, é uma honra enorme receber o senhor aqui no Bate-Papo Literário. Muito bom. O prazer é meu. Eu gosto de conversar. Eu também. Com gente jovem, traz mais alegria pra gente. Ai, que bom. Porque o idoso começa a falar com reumatismo, com isso, com aquilo. E o jovem não, sorri, gosta da vida, vivendo uma vida confortável, né? Que a sociedade traz atualmente. Tudo isso está muito bom. Seu Lindomar, o senhor tem 95 anos de idade, nasceu no início do século passado, né, 1922, e vive agora no século 21, 2018. Como é que é passar quase um século de vida, assim, com todas essas transformações? Eu sou um idoso que procuro me adaptar aos jovens da época. Sim. Embora seja difícil, porque eu tive uma educação diferente, muito diferente. Eu imagino. Né? Imagino. Então, muitas coisas hoje em dia me chocam, mas sou obrigado a acompanhar. Claro. Eu não posso ir para a rua dizer que tem de mudar por causa de mim. Né? Então, É verdade. eu aceito o que a juventude está fazendo, embora discorde de muitas coisas. O senhor acha que o mundo está melhor hoje ou quando o senhor era jovem, enfim? Em certos aspectos, nem tem dúvida, a evolução trouxe coisas maravilhosas, né? Agora, a convivência familiar antigamente era melhor. Era melhor. As pessoas se aproximavam mais, né? Não tinha tantos aparatos ao redor, né, seu Lindomar? Tinha mais respeito
tinham mais respeito pelo idoso, o idoso respeitava mais os jovens, tudo tinha seus limites. Sim. Hoje em dia não tem mais limite. O que eu observo é uma cidade quase sem lei nessa parte moral. As coisas estão se transformando muito rápido, né, seu Muito Lindomar? rápido. Então, como eu digo, na minha idade eu tenho de acompanhar. Então, tenho as minhas dificuldades, mas compreendo que... E o que o senhor acha que está melhor hoje? Ah, sem dúvida nenhuma, né? As condições de vida hoje em dia, fartura de alimentação, boa habitação, né? Higiene, tratamento de saúde, estudo, né? Universidades na porta, né? Tudo isso. O acesso a tudo isso, é uma né? coisa importantíssima, que antigamente, eu para frequentar a minha escola, eu andava 3 quilômetros a pé, né? Olha Todo só. dia eu voltava. As crianças de hoje não têm ideia, né, seu Lindomar? Descalço, uma roupinha muito fininha no inverno, não passava muito frio. Sapato era luxo, né, seu Lindomar? Não tinha sapato. Criança não usava sapato, Não tinha né? sapato, não. Era tudo mais descalço, tamanco, etc. e tal. Ô, seu Lindomar, o senhor é de Lauro Miller. Eu nasci em Lauro Miller. Meu pai era mineiro de mina de carvão. Mais tarde fui morar numa localidade próxima a Lauro Miller chamada Barro Branco, Certo. que é a terra dos Dalbó. Pois é, fiquei sabendo. Depois, quando eu tinha saído da escola, a minha faculdade do Barro Branco, esse 4º ano de escola, fui para Aranguá, para a casa de um tio que tinha farmácia. E lá, então, eu era, faz tudo, né? Fazia as compras para minha tia, lavava o chão, lavava a vidro, atendia na farmácia, enfim, fazia tudo. Estive lá, após 3 anos. Daí, vim a Lauro Miller, consegui um emprego na farmácia Lauro Miller, da companhia Barro Branco. E aí o senhor voltou então para Lauro Miller e começou a trabalhar numa Trabalhei farmácia mais uns também. 3 anos em Lauro Miller, meu tio fez o convite para voltar para Aranguá. Voltei para Aranguá, daí servi o exército no tiro de guerra. Sim. Fiz meu curso de farmácia em 1939 Que legal. e a minha paixão era ter uma farmácia. Então fui fazendo um pouquinho de economia, aumentando dinheirinho. Em 1943 eu tinha 250 mil reais. O que será que significa isso hoje, né, seu Aí Lindomar? passei aqui em Tubarão, no Ageu Medeiros, que era cunhado do meu tio. Comprei 250 reais de drogas e medicamento. De medicamento. Fui trabalhar no lavamento da companhia Barro Branco, no setor do Guatá, ajudando o médico. Certo. Porque só tinha um médico em Lauro Miller, então no Guatá eu atendia os acidentados, fazia injeções, fazia soro, que não tinha hospital. Sim. Todas doentes, toda doença é tratada em casa. Daí, e nas horas vagas, eu botei uma farmacinha em casa. Depois do trabalho da companhia, eu atendia as minhas freguesias. Muita desidratação, muito desarranjo de criança, muita gripe, muita tosse, muita coisa. E não tinha médico, né, seu Lindomar? Naquela época era... Melhorando a minha farmácia. Aí depois de 1 ano e pouco, 2 anos, eu queria casar, casei em 44. Daí já abri uma portinha, já saí da companhia e comecei só com a minha farmacinha, né? Lá em Guatá mesmo? Lá em Guatá. E o senhor veio para Tubarão Daí tive quando? 12 anos Lá? em Guatá. Com a farmácia lá? Daí já eu tinha uma farmácia boa, uma surtida, tinha construído uma casa de material, eu já era... Já era tinha um comerciante. pé de meia. Vendi e vim para Tubarão. A minha vinda para Tubarão, naturalmente, você gostaria de saber. Gostaria. Eu vim por causa da família. 7 filhos. O senhor já tinha 7 filhos na época? Na época tinha 4 4 filhos filhos vivos já. e um morto. Daí vim para Tubarão, tivemos mais 2 filhos. Então, eu cheguei à conclusão que em Guatá eu não tinha condições de dar instrução para meus filhos. Sim. Meu rendimento daí não ia dar para
pagar alojamento, escola, essa coisa toda. Então procurei um local. Depois de andar em diversas cidades, de Porto Alegre, de Florianópolis, Criciúma, etc., optei por Tubarão. Tubarão seria um lugar que... Porque Tubarão, sempre gostei, sempre passava por aqui, tal, gostava da cidade. Já tinha mais gente, alguém conhecido, futebol, etc. Então, daí vim para Tubarão, por esse motivo, por causa dos filhos. E cheguei aqui... Em 55? Em 1955? Em 55. O Dom Anselmo Pietrula foi o primeiro bispo, tinha chegado há poucos meses antes. Aqui? 2, 3 meses antes ele tinha chegado. Logo me entrosei na igreja, na sociedade, e fui muito bem recebido. Senhor Lindomar, nós vamos fazer um breve intervalo, porque eu quero que o senhor volte e conte a história que o senhor começou aqui em Tubarão, que é muito legal. interessante. Um minutinho só, tá? Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta e neste segundo bloco nós teremos uma deliciosa conversa com a escritora Lélia Pereira Nunes, membro honorário da Acatu e atual presidente da Academia Catarinense de Letras. Vamos ver. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E a convidada do bate-papo dessa semana é a tubaronense e cidadã honorária de Florianópolis, onde reside desde 1970. É escritora e socióloga, titular da cadeira 26 da Academia Catarinense de Letras e acadêmica honorária da Academia Tubaronense de Letras, a nossa Acatu. Foi eleita para a Associação de Escritores Portugueses em Lisboa e é sócia emérita do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Ela é pesquisadora e estudiosa da contribuição cultural da diáspora açoriana na ilha de Santa Catarina e do patrimônio imaterial catarinense desde 1984. E tem dedicado a maior parte do seu trabalho literário à cultura tradicional açoriana no sul do Brasil e nos Açores. Recentemente, ela lançou o livro Corpo de Ilhas, simultaneamente editado em Santa Catarina e em Ponta Delgada, nos Açores, onde navega o Atlântico para aproximar culturas e reafirmar nossa ligação afetiva com o arquipélago dos Açores em crônicas e artigos que nos trazem múltiplos saberes e análises numa linguagem rica e saborosa. Estou falando da escritora Lélia Pereira Nunes. Tudo bom, Lélia? Tudo bem. Lélia, é um prazer enorme te receber aqui no Bate-Papo Literário. O prazer é todo meu, Renata. E é um prazer mútuo, né? Porque, de um lado, tem a Lélia, que está tantos anos fora. E, segundo, é a emoção de voltar à minha cidade de Tubarão. De onde você saiu, né? De onde Tubarão. eu saí, Lélia, dali da Rua da Igreja. Você está em Florianópolis, então, desde 1970. Desde 1970. E você foi para lá para estudar, para fazer universidade lá? Não, Não? Eu saí daqui do Colégio São José. Sim. Eu me formei em 1964 e fiz o vestibular na PUC, no Rio Grande do Sul. Então, lá em Porto Alegre, eu fiz a universidade. Ah, você estudou saí em Porto de lá, Alegre? aí eu casei lá e vim para Florianópolis. E você é formada em Sociologia? Formada em Sociologia pela Faculdade de Ciências e Letras da PUC. E foi daí que surgiu essa paixão pela ilha de Santa Catarina, pela ilha dos Açores? Como é que surgiu essa pesquisa de tantos anos? Assim que eu cheguei em Porto Alegre, logo nos primeiros anos de casada, eu fiz concurso para a Universidade Federal de Santa Catarina e fui até 1997 professora da Universidade Federal. Já era professora titular. E a disciplina que eu sempre dei na universidade, na realidade, eu dava aula para os cursos de Direito e Administração, que era a Sociologia Jurídica e a Sociologia das Organizações. Mas havia, dentro da universidade, um hiato muito grande, que era o conhecimento da cultura catarinense. E quando não falo da ilha de Santa Catarina, a cultura do estado de Santa Catarina. Eu lembro que uma oportunidade eu perguntei para os alunos se eles sabiam alguma coisa sobre a Guerra do Contestado, quando é que tinha acontecido e tal. A sala se fez um silêncio, os alunos nem sabiam
da Guerra do Contestado, muito menos que o primeiro acidente bélico aéreo que aconteceu no Brasil, aconteceu aqui em Santa Catarina, no meio oeste, com a Guerra do Contestado. E aquilo me incomodou muito, essa falta de conhecimento dos valores culturais. Aí eu levei uma proposta para o chefe de departamento da ocasião e disse, olha, nós estamos dentro de um período da ditadura e é obrigado a estudar a disciplina OSPB, Organização Social Política Brasileira, Estudos Brasileiros, por que não estudos de Santa Catarina? E foi assim que eu entrei então com o estudo de Santa Catarina e comecei a trabalhar e já gostava, até porque hoje eu fiquei muito emocionada e eu acho que eu até estou vivendo essa emoção ainda, quando o secretário de Cultura, que eu aproveito e já agradeço ao senhor Paulo Garcia e também ao prefeito Juarez Ponticelli, pela honra do convite de estar aqui hoje, e com todo o resfriado, aí ele me contou que a Lira Tubaronense vai estar hoje à noite ali. Eu fiquei silenciosa quando ele disse, ele não faz ideia do que passou por mim, porque a Lira passava todos os dias na frente da minha casa tocando. E menina, assim, menina de 7, 8 anos, eu corria atrás da Lira sempre, principalmente na época da festa divina. Faz parte das suas memórias afetivas. Então a minha, exatamente, é como se fosse descolando das paredes da memória aquelas pequenas lembranças, né, que faziam parte da minha história, e são minha história de vida. O que você sente quando você volta para Tubarão? Eu gosto entra muito, aqui na cidade? Eu gosto muito de Tubarão, gosto mesmo. Acho assim que nós temos... Você vem com frequência, não? Eu não venho com tanta frequência quanto gostaria, mas eu me dou o luxo, né? Eu digo que é o luxo, porque eu tenho paixão pela Praia da Jaguaruna, e onde eu reencontro todas as minhas amigas que eu admiro muito, mulheres que estão realizadas como empresárias, como, né, a maioria empresárias e mulheres extremamente dinâmicas, determinadas. Eu acho isso, eu gosto muito de vê-las, todas, sem exceção. Eu tenho uma admiração muito grande para essas minhas amigas, que eu reencontro sempre. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta, então, nós vamos falar do livro, né? Pois não. Corpo de Ilhas, tá ok? Com certeza, é um prazer. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta e neste terceiro bloco teremos a oportunidade de revisitar a deliciosa entrevista com minhas queridas confreiras Maria Filomena Souza Espíndola, nossa querida Mariazinha, e minha eterna prof, Jussara Bittencourt de Sá. E o bate-papo literário de hoje está mais que especial. Eu tenho a honra de receber minhas confreiras da Academia Tubaronense de Letras, Maria Filomena de Souza Espíndola, carinhosamente conhecida como Dona Mariazinha, e Jussara Bittencourt, a minha eterna prof. E elas vieram falar da obra Entre Espaços e Laços Diversos, lançada recentemente em coautoria com as escritoras Marilene Lapoli, Elivete Cecília de Andrade e mais alguns jovens escritores. O livro é bilíngue, português, francês, com tradução feita pelo haitiano Eri Jean Batard e ricamente ilustrado pela jovem Camila Il Machado. E como podemos perceber pelo número de participantes, Entre Espaços e Laços Diversos é uma obra ricamente composta por várias mãos e revela a importância do convívio das artes, do pensar e produzir em parceria, de amizade e integração. Queridas Jussara, como eu falei ali, minha eterna prof, e Dona Mariazinha, vocês não sabem o quanto eu estou feliz de recebê-las aqui e para falar desse livro aqui, que está muito lindo, está emocionante, me emocionei ao ler os poemas. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Renata. Vamos começar pela Dona Mariazinha, então? Com certeza. Sim, pode ir. Dona Mariazinha, fala um pouquinho pra gente da sua participação na Acatu. Já faz bastante tempo que a senhora participa. A senhora que é professora, é escritora e está no meio literário aí, acho que 60 anos ou mais, enfim. Fala um pouquinho pra gente da sua trajetória. É porque eu fui professora de literatura por muitos anos, né? E o meu interesse por literatura já começou quando eu ainda era criança,
porque eu sempre dizia que eu ia escrever um livro, e eu sempre gostei de ler. Essa minha tendência até para escrever, para gostar de ler, eu devo também a uma professora que eu tive no primário, a dona Iva Silveira Feijó. Ela era muito rigorosa, mas ela mandou fazer uma redação e nós fizemos. Aí ela pediu a minha redação, queria a minha redação. Eu disse, meu Deus, o que será que ela quer fazer com a minha redação? E ela disse que queria que eu lesse porque estava muito bem feita. A partir daquele dia eu criei mais amor ainda pelo ato de escrever. Então devo isso também a dona Iva Silveira Feijó. E depois veio vindo, eu sempre escrevi, escrevendo, não publicava. De repente a gente entrou na academia e começamos a publicar. Né? E aí vieram alguns. Esse aí veio antes, a Mirinha, a saudade da Mirinha. Né? Esse aqui, os Rochedos Misteriosos, e o da Mirinha está aqui do outro lado. Esse é o da Dona Mariazinha. Esse é o meu lado. Perdão, é que eu estava vendo o contrário aqui. Um sapo dorminhoco, uma fada, um reino, um semeador de estrelas, que é uma literatura infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Né? E nós colocamos aí o sapo dorminhoco, depois a fada era uma fada que já tinha 500 anos, porque em geral as fadas nos livros elas são apresentadas como jovens, belas, tudo. Nós fizemos questão de apresentar uma fada de 500 anos, até para trabalhar também o tema do envelhecimento. Sim. Teve esse... Muito bom. Editamos. E a Jussara, que é membro fundadora da Catu, né, que também lançou recentemente uma obra infanto-juvenil, O Presente das Merinas, que está fazendo sucesso nas escolas, né? A coisa mais fofa, com as meninas, com as merinas. Com as merinas, é. Jussara, conta pra gente então do livro, esse aqui, Entre Espaços e Laços Diversos. Como é que foi essa junção aí dessas escritoras, desses escritores? Renata, primeiro eu quero agradecer a oportunidade e principalmente a oportunidade de estar aqui com a minha professora. Né? Eu com a minha aluna exemplar. Querida, a gente tem uma... Sempre bem comportada em aula, muito estudiosa. É uma conexão que vai além, né? Vai além da literatura, vai para a vida. Então, esse momento é ímpar, né? E ele reflete justamente o título desse livro, né? Entre Espaços e Laços. E a ideia desse livro, a Dona Mariazinha, e a Patrícia Bettiol, nós estamos compondo, né? Um livro de poemas, já em parceria, e a Marilene Lapoli também teve a ideia de fazer os poemas e, na época, eu estava dando aula para o Eris Bataille, né, nosso aluno haitiano, né, uma pessoa excelente, e o Eris domina o francês, né, a língua materna dele, e veio essa ideia, não, mas por que não fazer, a Marilene até apresentou a sugestão, por que não reunir nossos poemas e pedir, o Eris traduzia, já seria um exercício dele de praticar a língua portuguesa e nosso também de aprender o francês. E as coisas foram se entrelaçando e a Dona Mariazinha veio com seus poemas, a Marilene, a Elivete, e depois foi ilustrado pela Camila. Camila veio, né, compor. Então, é um trabalho que é resultado da amizade, né? Da literatura. É solidário? Eu acho que ele é no sentido de promover, de levar a literatura para outras crianças, né? Para outros continentes. Mas, principalmente, ele é um laço de amizade, né? E um laço celebrado pela literatura. Então, de repente vem, né, da Dona Mariazinha, né, que foi minha professora e que tanto me incentivou. Se a senhora tem uma professora que lembra, a senhora vai ser sempre a minha referência. E tu a minha referência como aluna. Que bom, nós temos a nossa Renata aqui, né? A Renata também. Que na verdade são 3 gerações, né? São 3 gerações, exatamente. Né? Unidas aí pelos laços da literatura. Da literatura, exatamente. A próxima, a Renata entra conosco, né, Renata? Só me chamar. Com certeza. Em comemoração aos 8 anos do Bate-Papo Literário, no programa de hoje nós relembramos momentos especiais das conversas com meus queridos confrades e confreiras da Catu. O escritor Lindomar Tournier,
a escritora Lélia Pereira Nunes, membro honorário da Catu, e as escritoras Maria Filomena Souza Espíndola, nossa querida Mariazinha, e Jussara Bittencourt de Sá. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 44 anos mantém o nosso corpo em movimento, a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias, e a Código Kid, uma escola de programação que capacita crianças e adolescentes para os desafios do futuro. Muito obrigada a todos vocês que fazem parte de nossa história e que venham muito mais bate-papos literários por aí. Até a próxima!